Eu queria lhe perguntar, professor, e aí é uma pergunta de curiosa mesmo, e talvez de quem não acompanha com tanta atenção como o senhor, que é especialista no assunto, sobre a falta de adversários políticos, né? E o destino que os adversários políticos de Putin acabam tendo, né? Quando decidem, a gente estava falando do Navalny, né? Quando decidem se rebelar ou tentar algum tipo de manifestação pública ou mais contundente contra o presidente da Rússia. Porque a percepção que a gente tem muitas vezes é de que a falta desses adversários acabou sendo precificada pela comunidade internacional. Se eu estiver errada, por favor, me corrija também. Mas como que esse tema é tratado, professor? Tainá, acho que você tem muita razão. De certa forma, não há grandes expectativas do surgimento de uma liderança nesse momento que consiga bater de frente com Putin. Basicamente porque ele tem se mostrado muito habilidoso em cortar qualquer tipo de oposição que apareça ou que, eu nem diria que representa uma ameaça, que comece a chamar um pouco de atenção. E ele não faz só isso eliminando efetivamente essa oposição. Então, por exemplo, ele expulsa as pessoas do país. Então, parte importante da oposição hoje está fora da Rússia, ou em alguns casos é acusado, como no caso Navalny, de assassinar aqueles opositores. Eu diria que tem também uma segunda ferramenta que é interessante e ajuda a explicar como Putin está há tanto tempo no poder. Não se trata apenas de eliminar a sua oposição, mas trazer para dentro da sua área de influência pessoas que podem, de certa forma, crescer. A gente comentava mais cedo na programação que os 3 candidatos que estão concorrendo contra Putin fazem parte do Congresso russo e elogiaram Putin e a guerra da Ucrânia ao longo da campanha. As pessoas dependem de Putin, apesar de estarem no Congresso, para terem seus interesses atendidos. Não faz sentido para elas num cálculo político e contra a maior liderança russa. Então não se trata apenas de uma eliminação completa, é também de atrair indivíduos que poderiam representar opositores para dentro da sua área de influência. A comunidade internacional, como você bem coloca, de certa forma já calcula esse tipo de dinâmica, né? Apesar de chamar e conclamar, como no caso dos Estados Unidos e da Alemanha, para a criação de eleições democráticas e algo parecido, se continua negociando com Putin em alguma medida. Putin continua tendo boas relações com países importantes, como a China, como a Índia, tem boas relações com o Brasil dentro da lógica dos BRICS. Então, me parece que sim, é uma liderança que tem como justificativa a sua presença no poder, não só os pontos que a Priscila comentou mais cedo, né, uma dimensão econômica bastante interessante, mas também uma capacidade política bastante potente de, olha, quem está comigo vai estar aqui, mas sempre abaixo de mim, né? E quem, de certa forma, não aparece como muito subjugado a mim, pode sim sofrer sanções muito, muito pesadas. Né? Priscila. Professor, queria perguntar justamente dessa parte final do teu comentário, né? Que uma das razões de Putin ter conseguido segurar bem a economia russa, que foi a que mais cresceu dentre os países do G7 no ano passado, deve crescer mais de 2% nesse ano, segundo o FMI, superar o crescimento de países europeus, é o fato de a Rússia ter contornado as sanções de potências ocidentais e ter direcionado suas exportações, principalmente de combustíveis, para a China e para a Índia, que hoje representam mais de 80% das exportações russas, e o Brasil também se inclui nisso, né, como um dos membros do BRICS. O Brasil aumentou as suas exportações de combustíveis para a Rússia em 2 anos em 1.124%. Minha pergunta é, professor, como que fica essa nova ordem global em que China se fortalece junto com Índia, o Oriente se fortalece junto com a Rússia e as potências ocidentais, de outro lado, tentam evitar esse avanço da Rússia, mas, como o senhor disse, se a Rússia de fato ganhar essa guerra, isso não traz também um sinal para a China, por exemplo, de que o Oriente está num outro momento, numa outra posição nessa ordem global? Priscila, faz todo sentido esse teu comentário. Só para a gente fazer uma alusão aqui interessante, uma comparação. Na década de 90, quando a gente ainda tinha o que poderia se chamar de uma ordem global muito liberal, muito voltada para potências do norte global, quando a gente pensava em sanção, mesmo em países, obviamente, menores que a Rússia, pensar o Iraque de Saddam Hussein, essas sanções eram muito potentes, porque as chances do país que estava sofrendo sanção, né, que não podia vender combustível para ninguém, que não poderia realizar transações, esses países ficavam realmente isolados. Lembrar que, por exemplo, em 2003, a Rússia se junta aos Estados Unidos para sancionar o Iraque. Então, era mais fácil criar uma espécie de cordão de impedimento de sanções internacionais. Hoje em dia, como você bem coloca, no mundo multipolar, no mundo em que a gente
dificilmente vai falar que os Estados Unidos são únicos atores relevantes no sistema, a gente vê que uma sanção provocada ou criada pelos Estados Unidos e União Europeia consegue, de certa forma, ser driblada pela Rússia de maneira mais interessante. O argumento da Rússia é: ok, vocês podem me sancionar, mas eu vou continuar vendendo muito petróleo e muito gás para a Índia e para a China. Vocês podem tentar impedir que eu tenha aí capacidade de interagir de maneira mais potente com instituições internacionais, mas eu ainda tenho os BRICS. Então, vivemos, de certa forma, numa realidade em que o sistema do norte global, pensar a Europa, Estados Unidos, a Austrália, tem menos capacidade de bloquear dentro dessas lógicas. A dúvida, Priscila e Tainá, eu diria nesse momento, para especialistas e analistas, isso é um mundo mais pacífico? Isso é um mundo mais tranquilo? Tem alguns que argumentam: olha, esse é um mundo um pouco mais plural, já que nós teríamos aí pontes e fontes de poder distintas, né? Não se trata só dos Estados Unidos dando as cartas agora, teremos centros de poder na China, na União Europeia, mas também na Índia, nos Estados Unidos e outros espaços. Então, seria um mundo mais plural. Enquanto isso, por outro lado, outros analistas dizem, é um mundo menos seguro, porque é um mundo em que os interesses de potências podem se chocar, né? A gente acompanha ao longo das últimas semanas, os Estados Unidos toda semana vai criticar a China de continuar comprando petróleo e gás da Rússia, dizendo, olha, estão ajudando Vladimir Putin com a guerra, algo parecido. A resposta da China é: olha, negócio à parte, vamos continuar fazendo isso. Então, é um mundo multipolar, é um mundo muito diferente esse que a gente está adentrando e, de certa forma, a gente vai ter que criar ferramentas para analisá-lo de maneira mais complexa, porque certamente o mundo dos anos 90 e dos anos 2000 deixou de existir. A gente está entrando numa nova fase do sistema internacional e é uma fase, com certeza, desse foco do sistema indo agora para a Ásia, né? Sai do Atlântico e vai em direção à Ásia. Teremos que acompanhar com bastante atenção como que países como a Rússia, a Índia e a China agora se movimentam dentro dessa lógica, né, Tainá e Priscila?